E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do canal Vivendo como Bipolar. Eu espero que vocês possam estar ouvindo. Eu tentei mexer no som e vou tentar editar para ficar um pouquinho melhor, mas eu não sei o porquê, mas está um pouquinho ruim o som. Vocês podem comentar até mesmo dizer se ficou tão ruim para vocês aí. E nesse segundo vídeo a gente vai comentar, a gente vai conversar sobre o que seria o bipolar. Bipolar nada mais é do que a oscilação de humor, né? Ter bipolaridade seria ou é a oscilação de humor. Ora você está alegre, ora você está triste. Claro que essas horas não é no sentido restrito da palavra, né? A coisa pode acontecer em instantes. Essa mudança de humor pode acontecer em instantes. E aí todo mundo deve se perguntar então, então todo mundo é bipolar, porque eu vivo mudando de humor. Às vezes eu escuto isso, né? Eu escuto até mesmo no ônibus, em qualquer outro lugar, eu escuto às vezes as pessoas falando, fulano é bipolar, vive mudando constantemente de humor. Só que pra mim existe dois diferenciais aí. A primeira é a recorrência dessa mudança de humor, né? E a segunda é que para o bipolar não existe razão para mudar de humor. Porque as pessoas ditas normais, elas acontece algo no dia a dia dela, ou naquele instante, e ela muda de humor. É algo triste, e aí ela fica triste, né? Algo alegre, ela recebe uma notícia alegre, né? Uma notícia boa, desculpa, e aí ela fica alegre. Mas o bipolar ele não tem aparentemente essa mudança, né? Esse motivo para mudar. E por que eu digo aparentemente? Porque a gente sabe que existe aí o subconsciente, existe o inconsciente e o consciente. Não necessariamente nessa ordem, não sei bem, né? Mas existe. Então talvez, às vezes, eu sempre gosto de fazer uma comparação. Você tem um armário com várias gavetas. E ali do fundo, da última gaveta, vem lembranças. E às vezes essas lembranças não são tão boas assim. E elas podem vir pelo inconsciente, subconsciente, não sei, até chegar ao teu consciente. Ou de repente tu acaba associando uma coisa a outra. E aí tu fica triste ou fica alegre. Mas, no meu ver, né, o bipolar não tem essa consciência de que aconteceu algo e ele ficou alegre ou triste. Por quê? Porque eu sei que às vezes eu estou naturalmente vendo a TV ou lendo um livro, né? Porque a TV de repente podia te sugestionar alguma coisa, mas lendo um livro ou então qualquer outra coisa, de repente eu fico irritado, eu fico bravo, né? Fico alegre, descontente e assim, aqui alegre, triste, descontente, irritado, enfim, às vezes é rápido, em questão de alguns segundos, alguns minutos, isso vem, né, e acaba deixando a gente confuso. E quero dizer para vocês que sempre eu tenho uma pauta, né, do que eu vou falar para justamente não ficar muito longo, tentar não ficar muito longo. E eu digo que andar com bipolar seria uma bomba relógio ambulante, porque você pode de repente estar num local onde tem pessoas, público, por exemplo, uma praça de alimentação de um shopping, ou uma praça como a maioria das capitais tem, né? Praça da República. E de repente o cara surta, de repente o cara briga, a mulher grita, né? A pessoa se exalta. É uma caixinha de surpresa, na verdade. E como eu falo, enquanto que outras pessoas sabem controlar. E o que eu sempre digo, eu detecto isso em mim, né? Essa variação de humor e as coisas que eu já estou começando a detectar em mim, mas eu não consigo ainda controlar. E além disso, né, tem a questão da depressão. Eu acho que no depressão não preciso falar, se delongar, né? Aquela tristeza sem causa aparente, onde você
não sente vontade de fazer nada, absolutamente nada. Nem de escovar o dente, quanto mais comer ou sair de casa. Eu sei disso porque eu já relatei isso de ter ficado uns 8 meses, eu acho que isso foi em 2010, só dentro de entre 2010 e 2011, porque eu lembro vagamente que eram eleições presidenciais na época. E eu ficava só dentro do quarto, desse quarto aqui onde eu tô, né, com a luz apagada, e ainda colocava ainda uma venda aqui. E me acordava às 6 da manhã, porque era a hora que minha mulher ia trabalhar, e ficava até 11 horas deitado na cama. Eu fico pensando assim, hoje eu tento raciocinar, por que uma pessoa ficava deitada, sem pensar nada, absolutamente nada, só esperando as horas passarem? Cara, eu acho que quem não sofre disso não tem noção do que é. Tu não produz nada, tua mente não produz nada, tu só fica deitado ali. E eu só levantava às 11 horas porque eu tinha que buscar minha filha no colégio, que é aqui mesmo na minha rua. E então eu ia, na verdade, forçado, né? Porque como eu moro próximo à casa da minha mãe, ela vinha à minha casa e dizia: Geraldo, tá na hora de tu buscar tua filha, etc. E, e só para descontrair, eu ia sem camisa, sem sandália, só com short, aquele, acho que é samba canção, né? Chamam, eu não lembro o nome específico. E hoje minha filha fala: papai morreu, me matava de vergonha, né? Porque ia me buscar na escola daquela forma, né? E às vezes eu fico pensando sobre isso. Então, mas eu disse que esses casos aí eu ia contar em outros vídeos. E pro bipolar ele tem o período da mania e o período da depressão. E o que seria a mania? Porque a gente tem ideia de mania, o cara tem mania de comer tal coisa, o cara tem mania de... como fosse até um ritual, né? E eu acho que é uma terminologia dentro da psiquiatria, dentro da psicologia, para determinar certos comportamentos, né? Então, assim, por exemplo, tem mania, às vezes, que a pessoa sente super estimulado, super pronto para fazer qualquer coisa e começa a fazer várias atividades ao mesmo tempo. Se matricula, por exemplo, em vários cursos. Eu me matriculei, eu já fiz na época da adolescência, que eu lembro até agora, a juventude e a fase adulta. Eu prestei prova para a Escola Técnica Estadual, eu passei, não terminei. Depois eu fiz para a Escola Técnica Federal, que hoje é a IFPA, e no curso de mineração, e cursei o primeiro ano, parei, aí voltei no outro ano, parei, não concluí. Na época que eu era da igreja, eu fui 15 anos de uma igreja e saí por outros motivos, agora já esses últimos anos. Tinha um curso lá para fazer, acho que era para ser missionário, alguma coisa assim. Pelo menos porque eu sempre gostei da questão do conhecimento e queria fazer. E não terminei. A faculdade, que eu já falei, sou formado em História, eu já fiz a muito custo e com muita ajuda de muitos colegas meus. Então, foi que eu terminei. Cursinho pré-vestibular, na verdade nem o vestibular, no dia do vestibular eu fui. E isso já é um medo. Eu fiz agora o último vestibulinho na Universidade Federal Rural da Amazônia e passei. E me matriculei. E eu já estou pensando se realmente eu vou conseguir ou não, se eu vou dar conta ou não. Se eu chegar lá e ver que não é o que eu queria, é uma outra coisa, é uma outra questão. Mas se eu vou dar sequência ao curso, fui perceber depois de escutar pessoas do meio que faz parte do quadro, né? E não vai longe as coisas mais comuns do dia a dia. Exemplo, como eu estou afastado do meu trabalho, então as coisas domésticas sou eu que faço, né? Na medida do possível. E a minha esposa trabalha. Então eu posso estar muitas vezes lavando louça, né? E aí eu levo o lixo até lá fora. Na volta eu vejo alguma sala desarrumada, por exemplo. E aí eu começo a arrumar a sala e vejo algum pertence que não é da sala, mas é do quarto. E aí eu vou pro quarto. Aí eu chego lá no quarto, abro o meu guarda-roupa, tem uma série de
papéis e tudo desarrumado e tal, eu começo a guardar. E isso, a louça tá lá. Inclusive, às vezes, a torneira é aberta. E aí eu pego aquele montante de papel para jogar fora, vou até o banheiro, né, que é mais próximo, para jogar fora, chego lá e vejo a pia suja, por exemplo. E começo, pego uma escova de dente, né, já usada, lógico, começo a limpar e tudo. E lembro da pia. Aí volto para a cozinha, mas no caminho eu vejo o computador e digo, não, vou fazer escutando música. E aí ligo o computador, começo a escolher música e vejo algumas pastas desarrumadas no computador. E aí eu começo a organizar as pastas, né? Conclusão. Talvez de 5, 6 atividades que eu faço, 2 ou 3 eu termino. E aí gera um problemão, porque gera um problema, por exemplo, a comida atrasa. E eu me dou conta que eu não consigo fazer as coisas, né? Tem uma questão de compulsão. Eu não sabia disso, eu já passei por 2 episódios que por compra. Eu podia, em outro momento eu posso até colocar umas fotos. Mas eu lembro que um período eu comprei um rack para colocar meus CDs. Isso numa madrugada só. Entrei no site e comprei um rack para colocar DVD, um rack para colocar meus livros. Quando eu estou nesse período também, já fui na Feira do Livro que tem aqui e compro 10, 15, 20 livros e vou comprando e, claro, não termino nem 2, 3 e às vezes eu começo a ler os livros, 2, 5 livros ao mesmo tempo, digamos. Leio um pedaço de uma página do outro, um capítulo de outro. E é raro eu terminar os livros assim, que eu pegue ele e vá direto, né? Mas, voltando, eu comprei um rack para o livro, um rack para a TV e para o computador. E em um outro momento eu comprei periféricos para computador e para videogame. E a questão dos hacks, os sites eles não mandam ninguém para montar, então é tu que tem que montar. E aí se tu tiver nesse período de mania de achar que pode fazer todas as coisas, tu não tem limite. Dá 2, 3 horas da manhã e tu tá fazendo. Hoje eu me percebo que às vezes a minha mãe dizia assim, tu tem uma mania estranha, tu fica arrumando a casa, fica organizando as coisas até de madrugada. Então assim, às vezes os hacks chegavam 2, 3 e eu ficava às vezes até 2, 3, 4 horas da manhã montando. E já passava pro outro e tu não tem um limite, tu não sente essa questão do teu corpo dizer, não, chega, para. Não, tu vai sempre seguindo, né? E também tem, né, eu não vou dizer, lógico, né, eu vou me privar disso, mas eu sei que tem uma questão do sexo também, né? Tem pessoas que são muito no exagero do sexo, né? Manhã, tarde, noite, né? E tem gente que é praticamente zerado. E eu já vi relatos, que eu já entrei em fóruns, de gente que saía para se relacionar com pessoas estranhas, desconhecidas, pelo simples querer fazer, né? Essa necessidade de fazer. E depois era um arraso para ela. Ela se sentia muito mal com aquilo, porque eu acho que ela só queria realmente, sabe, compensar alguma coisa, ou a necessidade disso, eu não sei direito, né? E tem o outro extremo que a pessoa não sente vontade nenhuma, o libido é lá embaixo, quase zero, né? E os próprios remédios, né, geralmente eles baixam muito o libido. E já passei também por esse período de agressividade. E a agressividade, às vezes, ela se torna, em 2 casos, o verbal e já quando extrapola o físico. A pessoa estoura por qualquer coisa, baixa uma palavra que ela acaba explodindo, né? Às vezes as pessoas dizem para mim, as pessoas mais próximas, por causa disso aqui, tu faz um estardalhaço e tal, tu fala coisa, tu começa a metralhar todo mundo e eu não sei se é realmente, mas na minha cabeça eu acabo explodindo, eu acabo achando que aquilo é o cúmulo da coisa. E não sei se faz parte da questão do bipolar, mas questão dos lápis de memória. Eu já comentei, eu acho isso, eu não lembro muitas coisas, e principalmente nessa parte quando fico agressivo. Eu não lembro depois do que eu falei, eu não lembro depois se eu chegar a agredir, eu só lembro porque a pessoa vem dizer pra mim, né?
E isso me traz um transtorno muito grande, porque imagina se a pessoa que foi agredida verbalmente ou até fisicamente, e imagina para ela é complicado e para eu também, porque eu fico pensando, cara, eu fiz isso, porque eu falei isso, porque eu te tratei dessa forma. A pessoa às vezes quis ser gentil comigo e eu fui totalmente áspero, ignorante, bruto. É, por mais que hoje eu sei que não é algo que eu queira fazer, mas também me dói. E a questão da alegria, né? De estar uma excitação além do normal. Tudo é muito engraçado, tudo é muito emocionante. Eu acho que às vezes você perde até a noção do perigo, né? De talvez de querer fazer alguma coisa, de falar para alguém e de repente uma brincadeira até sem graça, né? E perceba também em mim que há uma fala em demasia. Começo a falar, e eu penso que isso e às vezes fica desconexo. Talvez até no vídeo vocês percebam isso. Mas é porque vem uma enxurrada de pensamentos. Pensa isso, pensa aquilo. Às vezes ó, eu estou falando com vocês, mas eu já tenho duas, três coisas que estão aqui, ó, já na minha cabeça. E eu não sei se isso tem a ver com o que Augusto Cury fala de síndrome do pensamento acelerado, né? E é muita coisa e acaba se atrapalhando na fala. Então às vezes eu penso que eu já falei aquilo e eu acabo pulando alguma palavra ou frase, enfim. E aí a frase, a oração, ela fica fora de contexto. E quem me ouve, quem está comigo, ele acaba não percebendo isso, ou melhor, ele acaba perdendo a linha de raciocínio. Ele não consegue entender de fato o que eu estou dizendo. E a questão da produção, né? A gente se sente assim muito criativo. E aí o cara começa, eu vou falar de mim, né? E aí eu começo a escrever. Eu tenho 2 livros, um que eu comecei a escrever em 98 e outro que eu comecei a escrever há pouco tempo. Esse último é de minhas memórias, justamente pela questão de esquecimento. Então eu tenho escrito algo das histórias que meus avós contavam da minha infância, só que de uma forma lúdica, né? E aí eu começo a escrever, tempo que começo a escrever e varo a noite escrevendo e esqueço o mundo e é só escrita. Ou então o cara começa a escrever ou criar um canal aí no YouTube, ou então ele começa a achar que ele é super produtivo no trabalho, ele pode fazer 2, 3 coisas no trabalho. É diferente de ser proativo, né? Porque eu acho que a questão do proativo é tu conseguires dar conta da coisa, né? E ele sente essa capacidade mais do que o normal, né? E o problema para mim é que você acaba fazendo isso tudo de uma vez só. E eu digo que nem tudo, de 5 coisas que você faz ao mesmo tempo, talvez 2, 3 não vão sair com a perfeição, né? E de fato você não se empenhou, você não teve foco, né, sobre aquilo. E outra coisa é que depois você vai passar por um período de depressão, muitas vezes. E aí, de repente, tu tem uma coisa que mal começou e ela vai ficar de parada, né? Além do que, tem alguns momentos que você olha e diz assim, que necessidade eu escrevi isso? Que necessidade eu fiz isso? Ou até pior, né? Isso foi uma coisa muito idiota, muito besta mesmo de ter feito, né? E muitas vezes acaba perdendo interesse. Tu faz aquilo e de repente tu não tem mais interesse. Deixa ali, às vezes eu já vi pessoas perguntando pra mim, e aí como é que ficou o teu livro e tal, eu gostei daquela parte e tal, é legal e tal. Fico até meio com vergonha de falar, mas perdi o interesse de escrever. Eu sei que tem aquela questão do escritor, mas eu não me julgo escritor e diz que tem que estar inspirado para poder escrever e tal, né? Mas eu não. Então, assim, exemplo, eu já me interessei por espiritismo e para ver se tentava explicar algumas coisas. E eu comecei a assistir vídeo no YouTube, eu comprei livro, entrei em sites, aí larguei de lado tudo que eu estava fazendo e fiquei só naquilo, né? Depois eu comecei a ver a questão acadêmica, né, a parte de história. Aí já larguei o espiritismo e já comecei a pegar meus livros, a falar com amigo meu sobre artigos, assistir filme, assistir documentário e por aí vai afora, né? E depois eu comecei a questão de
dos livros, de séries, desculpa, de assistir uma série, assistir outra, aí fica aquela maratona de séries, e filmes também, ainda mais quando é trilogia, enfim, aí eu já vou pesquisar o ator, já vou falar, eu vou querer saber da vida da atriz, da biografia dela, enfim, tem essa parte, eu acho que me delonguei muito nessa parte. Uma coisa que também vem muito com o bipolar é a questão da irritação e da impaciência. Qualquer assunto para mim às vezes já me causa certa impaciência, qualquer demora na fila do pão, alguém no caixa eletrônico, e muitas vezes quando o assunto é injustiça, impunidade, e mas isso aí todo mundo se sente indignado. Sim, eu concordo que todo mundo se sente indignado com isso. Mas, por exemplo, uma vez eu estava na Previdência Social e um cara saiu da consulta, né? Da perícia, desculpa, e ele foi indeferido, não foi liberado. E o cara saiu falando muita coisa, cara. E tipo, a perita era uma senhora negra. E esse cara ficou dizendo, vou dizer realmente como foi que ele disse. Assim, por isso que eu não gosto de negra, por isso que eu tenho raiva de preto. E o pior, o cara, eu acho que ele era da minha cor, ou até mais escuro. E a minha vontade foi ir pra cima daquele cara, sabe? Posso nem te descrever assim o que eu queria fazer com aquele cara. Então assim, isso pra mim pode gerar um problemão. Já aconteceu situações no trânsito de eu atravessar a rua e o cara fazer o retorno aonde não era pra ele fazer. Aí tava eu e minha esposa, sabe? O cara podia meter uma arma ali e me matar. E eu comecei a discutir com o cara. E eu logo fico nervoso, minha perna treme, eu fico, sabe, totalmente alterado. E tem alguns casos, de algumas pessoas que eu já ouvi também, eu vou falar pra vocês que aqui, não é do meu lado direito, tem aqui essa ornamentação aqui da minha esposa, né, que coloca no nosso quarto. E tem alguns casos que a pessoa bipolar ela sente assim, que tem superpoderes. Eu acho que tem um canal bem direto com Deus. Todos têm, né? Ou então se diz que tem, mas o bipolar ele se acha bem assim um escolhido, um ungido. Ele sente que ele às vezes tem um sexto sentido, uma percepção mais aguçada. E eu não sei muito assim, o que falar sobre isso, assim, uma questão meio sobrenatural, né? E isso às vezes ele logo liga ao religioso, procura uma igreja, está na igreja, ou até mesmo não, mas acha que tem algo bem até melhor ou até mais próximo daqueles que estão na igreja. Eu confesso para vocês que já passei, já tive alguma coisa, eu vou falar mais tarde, que de fato eu senti e mais tarde aconteceu. Foram bem casos bem raros, acho que umas 5 ou 6 vezes. E aí eu não posso associar com alguma coisa, ou seja, algo de Deus ou algo do cérebro. Porque eu digo que cérebro é uma caixinha de surpresa também, né? Então é uma máquina que ainda ninguém conhece. Mas já aconteceu isso. E também já me peguei algumas vezes falando com estranhos, no ônibus, na parada de ônibus, e começo a falar das minhas intimidades, das minhas particularidades, né? E assim, no meu caso, eu me dou conta disso. E sabe por que eu já me dou conta disso, que eu já estou nesse nível? Porque eu já percebi isso em outras pessoas. Eu vou tentar explicar. Digamos, eu estou aqui, tem uma pessoa aqui do meu lado e chega um terceiro. Esse terceiro começa a falar, conhece aquela pessoa e de repente ele começa a falar um monte de coisa. Ele fala da vida dele, fala da vida da filha dele, da mãe, do pai, da mulher, do marido, enfim. E a fala fica muito acelerada, muito desconexa, gesticula muito e tudo. E aí eu percebo que aquela segunda pessoa ela já fica meio desconfiada, ela já olha estranho, ela já não dá muita atenção na conversa. E aí eu percebo que tem algo de estranho. Acho que a outra pessoa também percebe, às vezes até comenta comigo depois que a outra pessoa sai. Então eu já tive nessa situação de começar a conversar e falar muitas coisas, né? E aí de repente eu vejo que é hora de parar, né? Mas já teve casos que minha esposa foi preciso ela dar um toque assim, né, para limitar. E a outra coisa também que eu vejo
é que em alguns casos, alguns locais que estão muito cheios, como chove nesse período final do ano, muito barulho, isso me perturba e me deixa um pouco angustiado. Às vezes chega até, acho que é questão física mesmo, da mente é físico. Sinto cansado, dói aqui e parece assim, eu quero logo deitar, descansar e ir embora. Eu não sei se é pelo volume de gente que eu quero ficar olhando e todo mundo tá passando. Enfim, eu não sei direito. E, enfim, eu penso assim que das manias que eu falei pra vocês agora, são que eu lembrei na verdade, né? Acredito que vocês também têm outras manias que, por exemplo, eu não tenho. E vice-versa. Né? Desculpa. Mas, enfim, o que eu gostaria de falar é que, lógico, tem algumas situações que chegaram a ser engraçadas depois do ocorrido. Até porque eu tive pânico, né? Então, já tive situações assim que naquele momento eu pensei que fosse a pura verdade. E eu posso dizer que talvez por causa dessas manias, porque tem a questão do psicossomático, né? Então tu começa a ter a mania e se sente, por exemplo, agressivo. E aí tu já pensa algo ruim que vai acontecer. Né? E de repente, nessa questão do ruim, tua mente produz, né? E aí vai pro físico, as pernas tremem, aceleração do teu coração, batimento cardíaco, a sudorese, a dor de cabeça, a sensação que vai morrer. E aí, de fato, às vezes não é nada. Na verdade, é tudo criação da tua própria mente. E aí vem a questão da depressão, porque eu comparo com você ter uma pilha, né? Você tá naquele auge, né? Cheio de energia e de repente você descarrega tudo aquilo e aí já viu, né? E a questão da depressão a gente já sabe o que é, né? Aquela tristeza sem um motivo aparente, um choro sem razão, algo que tu viu na televisão que nem era uma proporção tão grande, mas tu chora. Eu, particularmente, já tive até uma situação de chorar lendo uma bula de remédio. Comecei a ler e quando eu vi para que era a indicação, né? Eu vi que, tipo, eu pensei assim, raciocinei, cara, onde é que eu estou, onde eu me encontro, situação, né? E você também vê a questão da desvalorização. Você se desvaloriza e você acha que os outros também te vê com o menor valor. Você tem essa clássica, né, do ninguém me ama, ninguém me quer. E nessa desvalorização, é que a gente pensa às vezes em tirar a própria vida. Né? Não tem razão mais para continuar. E lembra das coisas ruins que fez e das coisas boas que deixou de fazer. Pensa que foi ruim como marido, como esposa, como filho, como filha, como mãe, como pai, enfim, foi ruim como profissional, e pensa que é um peso para si mesmo e um peso assim também para os outros, porque pensa que o tempo todo tu vai, uma hora ou outra, sempre vai trazer transtorno para os outros. E então aí tu acha que é melhor partir. E o que é esse partir? Eu penso que existem duas situações aí. Ou tu vira um andarilho, e aí hoje eu consigo entender essas pessoas que andam aí sem rumo. Eu já tive dois episódios disso. Ou você pensa melhor se matar. E eu posso te dizer que não é o melhor caso. Posso te falar isso porque hoje eu estou, né, na parte estável. A mim não faz o que? Novembro ou dezembro, eu misturei vários remédios. Simplesmente eu estava no quarto e eu fui à cozinha e quis fazer. E aí eu falo pra vocês, por isso que eu também quis fazer o canal, porque eu sei que quem passa por isso e
ou então os parentes. Eu sinto isso, eu já senti isso. E eu posso dizer que tem algo que pode até impactar, mas não tem cura. Bipolaridade não tem cura. Existe controle, terapia e remédios. Mas Deus está aí para fazer tudo bem. Para quem crê nessa forma, eu respeito e fico até feliz se tu acredita e está dando certo. Tudo bem. Só que às vezes me perguntam que existe vários também exemplos na Bíblia, como até o próprio apóstolo Paulo, que tinha uma enfermidade, gostaria muito que Deus tirasse, e Deus disse que a minha graça te basta. Então essa graça seria a presença dele, né? A misericórdia, a compaixão e o amor com ele. E outros casos também. Então esse paradoxo que fica, né? E eu digo assim, eu sei o que é sentir isso, essa perturbação, essa luta contigo mesmo, esse outro eu lutando contigo mesmo, dizendo faz, o outro dizendo não faz, né? E posso dizer que tudo isso é um grande engano. Existe uma outra pessoa dentro de ti dizendo para ti coisas contrárias, palavras contrárias, coisas negativas, para te fazer o que de fato tu não queres fazer. Eu chamo de o outro eu. Tu luta. Eu já tive momentos que eu já tive nesse quarto com a cabeça baixada e dizendo não, 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 repetindo para mim mesmo todo instante, não, 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 que era justamente para eu ver se eu falava aquilo, verbalizava aquilo e acreditava, para eu não fazer o que era para de fato não fazer, né? Que seria na verdade o suicídio. E você é importante. Tu és importante para tua família. Tu és importante para tua filha, para teu filho. Tu és importante para teus pais. Tu és importante para teu cônjuge. E ainda bem que a gente pode editar, né? Porque eu já fiz esse vídeo outras vezes e nesse eu posso editar. Então, assim, teu filho faz uma coisa dessa, sabe? Como é que teu filho vai conviver, vai viver com isso? A primeira coisa que teu filho vai sempre ter na cabeça dele é meu pai ou minha mãe se matou. 2. Por que ele fez isso? Eu queria ajudar, eu poderia ajudar. Eu estava aqui, né? 3. Teu filho vai precisar de ti em certos momentos da tua vida. Quando tu vai dizer não a ele, quando tu vai dizer sim, quando tu vai aconselhar, quando tu vai ajudar em momentos decisivos da vida dele ou dela. E eu lamento muito porque alguns momentos da vida da minha filha não tive presente, como ajudar ela a andar, aprender, né, a andar de bicicleta. Isso já foi ofício de outras pessoas, da minha esposa e até de amigos ou vizinhos. Mas eu queria estar lá, sabe? Eu queria ver o semblante dela, o riso dela, o sorriso dela. Eu queria ouvir ela dizer, pai, eu consegui. Sabe? Mesmo tua vida como cônjuge, tu não sabes até quando vai. Mas os momentos que tu não teve presente, no momento também quando ela precisou de ti, né? E eu sei disso porque minha esposa já teve uma perda e ela sofre com essa perda até hoje. Então,
Eu sei exatamente o que tu sentes. A tua luta interior. A vontade de ver, de se entregar. Mas não faz. Se não é por ti, pelo menos pelo outro. Ou se pelo menos nesse primeiro momento não é por ti. Porque eu vou dizer. Eu sei, não adianta. As pessoas dizendo pra ti, te levanta daí, tem força, reage. Eu sei disso, eu ouvi várias vezes. Mas sempre tem que depender de ti. Todos vão falar 2, 3, 4, 5 vezes. É bom por um lado porque quando você volta à sua normalidade, você dá conta que teve pessoas que estavam ali contigo. E amigos mesmo. Seja da igreja, seja da rua, seja do trabalho, da faculdade, eu não sei. Mas aí tu vai ver quem estava contigo. Quem esteve contigo. No meu caso, todos os problemas, a minha esposa. E nos outros vídeos eu vou dizer pra vocês coisas que ela deixou de fazer para poder me atender, me ajudar. E eu digo assim, porque a mente é uma máquina que a gente ainda não conhece. A minha vontade é fazer psicologia. É antiético, né? Mas me entender. Entender os outros que me cercam. Porque certa vez eu estava numa rede, deitado, só em pensamento dizendo: ninguém me ama, ninguém me quer. Minha mãe já está de idade, daqui a pouco parte. Minha esposa, que adianta? Daqui a pouco ela, se eu partir, ela tem outra pessoa a ser feliz, vai ter a vida dela. E minha filha tá nova, ela me esquece. E eu acho que realmente é só me matar. E aí minha filha saiu de um outro ambiente que eu não sabia nem onde ela estava. E veio comigo, e aquilo foi tudo em pensamento. Ela já veio comigo e disse, ela deitou no meu peito, cabeça, pegou no meu rosto e disse: pai, disse, oi, todo mundo gosta do Senhor aqui. Todo mundo lhe ama. E foi embora. Então assim, fica a critério de todos. Deus falando com ela, através dela, ou algo do inconsciente, ou do coletivo, não sei. Enfim, eu respeito a opinião, o conceito de cada um e a fé de cada um. E eu espero não ter demorado muito. E é o que eu falo. Se vocês quiserem compartilhar, compartilhem. Comentem, que é o mais importante para mim, para a gente conversar e se ajudar. Até a próxima.